Olá, turma, tudo bem? Hoje, na nossa aula, iremos discutir sobre os gêneros textuais, conceito, alguns exemplos para que a gente possa compreender. Já estudamos a tipologia textual, não é isso? Na aula passada, e agora continuaremos com o estudo dos gêneros textuais. Nós sabemos que, nas situações de comunicação, nós utilizamos textos, não é isso? E que cada texto possui uma característica específica. Por exemplo, quando eu quero aprender como preparar um determinado alimento, eu utilizo um determinado gênero. Quando eu quero me informar sobre um determinado assunto, eu irei ler um outro gênero. Quando eu quero fazer uma leitura apenas para fruição, para deleite, eu irei recorrer a um outro gênero e assim sucessivamente. Então, aqui eu trouxe dois textos, dois gêneros textuais diferentes e nós iremos fazer a leitura e vocês irão me ajudar a descobrir que gêneros são esses. O primeiro exemplo, nós temos aqui ingredientes: 5 ovos, 2 xícaras de chá de leite morno, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de fubá, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, margarina e farinha para untar, açúcar para polvilhar. Modo de preparo: bata todos os ingredientes da massa na batedeira até ficar homogêneo. Depois de batido, despeje em uma forma untada. Leve para assar em forno médio pré-aquecido por 35 minutos. Deixe esfriar, desenforme e polvilhe com açúcar. Se observarmos, este gênero textual que nós temos aqui é o gênero receita, não é isso? Por que que nós sabemos que é o gênero receita? Porque este gênero possui características específicas. Nós temos aqui os ingredientes, nós temos aqui o modo de preparo, nós temos aqui frases curtas, temos verbos no modo imperativo que vão ordenar, ou seja, que vão nos dizer o que é que nós devemos fazer. Bata todos os ingredientes, despeje em uma forma, leve para assar em forno médio, deixe esfriar, ou seja, são características específicas do gênero receita, não é isso? Então, assim, se observarmos, os gêneros, eles possuem seu estilo, suas características que são específicas. Da mesma forma, como se a gente fizer aqui a leitura do segundo texto, a gente vai observar que o mesmo já não é mais o gênero receita. O texto diz: gota que fala, gota que não, gota que passa lá no portão, gota que esfrega, gota que não, gota que sobe no escadão, gota que ri, gota que chora, gota que passa, gota que vai, gota que enxerga, gota que não, gota que passa lá no portão. Será que aqui se trata do gênero receita? Não, né? Como é que a gente observa isso? Nós observamos que um texto com essas características nós chamamos de poema, não é isso? Por quê? Porque o texto está estruturado em forma de verso, o texto possui rimas, o texto tem como objetivo a fruição, o deleite. Então, um texto dessa forma faz parte do gênero textual poema, não é isso? Mas o que são os gêneros textuais? Nós trouxemos já aqui de antemão alguns exemplos, mas o que são gêneros textuais? São categorias de textos que circulam em determinada esfera da atividade humana, escola, trabalho, internet, jornalismo, literatura e etc. Apresentam estrutura temática e estilo relativamente fixos e têm a mesma finalidade comunicativa. Então, os gêneros são todos esses textos que circulam em diferentes esferas, né? Na escola, no trabalho, em casa, nós nos deparamos com eles.
Esses textos, eles apresentam uma determinada estrutura, uma determinada temática, um determinado estilo e tem por finalidade a comunicação, ok? Dessa forma, nós podemos observar que em cada ambiente social são produzidos textos. Podem ser orais ou escritos. E esses textos, eles possuem características específicas, não é isso? Por exemplo, um cardápio, se nós nos depararmos com um cardápio em um restaurante, nós iremos achar normal, não é isso? Afinal, é um gênero esperado neste ambiente. Porém, se nós nos depararmos com um cardápio na sala de espera de um consultório médico, nós não iremos achar isso normal. A gente já vai achar muito estranho, não é? Por quê? Porque na sala de espera de um consultório médico não é esperado encontrar o gênero textual cardápio, ok? Quando desejamos orientar alguém por escrito sobre como preparar um determinado prato, por exemplo, já conhecemos mais ou menos as características do texto que precisamos produzir. Quando eu quero orientar alguém sobre o preparo de um determinado prato, qual o gênero textual que eu devo produzir? O gênero receita, não é mesmo? E aí, para produzir este gênero, eu já sei que primeiro eu devo listar os ingredientes para depois indicar o modo de preparo, não é assim? Ou seja, a gente pode observar que o gênero receita ele já possui uma estrutura que é relativamente fixa. Além disso, ele possui uma temática, que é o preparo dos alimentos, não é isso? Possui um estilo, como eu já falei anteriormente, que são frases curtas, objetivas e predomina os verbos no imperativo, não é isso? Então, assim, o que nós podemos observar? Que os gêneros, cada gênero textual, ele possui a sua estrutura, ele possui as suas características específicas, não é isso? Como os gêneros eles são relativamente estáveis, podem permanecer, modificar-se, desaparecer ou dar origem a novos gêneros, dependendo do momento histórico. Então, assim, os gêneros eles são relativamente estáveis e, com isso, pode acontecer de um determinado gênero desaparecer ou um determinado gênero dar origem a novos gêneros, ou dentro de um gênero textual nós encontrarmos outro gênero textual, tudo isso é possível. Há gêneros bem atuais, cuja esfera de circulação é a internet, como o bate-papo virtual, que é o chat, né? As conversas diretas, particulares ou em grupo, os blogs, os e-mails, que tiveram origem em gêneros correspondentes utilizados na esfera não virtual de circulação, como a conversa, o telefonema diário, a agenda e a carta. Por exemplo, hoje, quem é que se comunica ainda através de cartas? Raramente, né? A gente ouve falar de alguém se comunicando através de cartas. Por quê? Porque ao longo do tempo, os gêneros textuais também vão passando por modificações, vão acompanhando a tecnologia. Hoje, ao invés de enviarmos uma carta a alguém, nós nos comunicamos com essa pessoa através de um e-mail, através de WhatsApp, não é isso? Então, o que nós podemos observar? Que os gêneros, eles podem desaparecer ou se modificar, dando origem a outros gêneros. Isso tudo vai acontecer através do tempo, não é? Com o passar do tempo, que a tecnologia vai surgindo, as coisas vão evoluindo e, por conta disso, alguns gêneros vão caindo em desuso ou desaparecendo, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para concluirmos essa discussão sobre os gêneros, que é uma situação em que nós temos o gênero quadrinho e dentro do gênero textual quadrinho nós temos um outro gênero textual que eu quero que vocês me ajudem a identificar, ok? Calvin, entregue este bilhete para Jéssica.
é confidencial, portanto, não leia. Calve, seu imbecil, eu te disse para não ler. Suzy. Observem que pela estrutura, pelas características, nós conseguimos identificar que se trata do gênero quadrinho, não é isso? Do gênero tirinha, na verdade. Ou seja, nós temos aqui o gênero tirinha. Dá para observarmos que se trata de uma tirinha pela sua estrutura, pelo modo como ela nos é apresentada. Porém, dentro do gênero tirinha, nós temos o gênero bilhete, não é isso? Observe que essas modificações, essas evoluções dos gêneros textuais são tantas que dentro de um gênero nós conseguimos identificar outro gênero. E como que isso é possível? Isso é possível porque nós sabemos quais são as características do gênero tirinha. Porque nós já lemos várias tirinhas, nós já nos deparamos várias vezes com ele, com o gênero tirinha. Então, nós temos aqui toda a estrutura do gênero tirinha. Porém, nós conhecemos também as características do gênero bilhete. E nisso, se nós formos observar, o discurso presente na tirinha gira em torno também do gênero bilhete, porque nessa própria tirinha nós temos um bilhete que a Suzy está mandando para a Jéssica, não é isso? Então, eu trouxe este exemplo para que vocês pudessem observar juntamente comigo que tudo isso é possível, que é possível observarmos um gênero dentro de um outro gênero e que essas identificações nós conseguimos fazê-las a partir do momento que a gente compreende o que é gênero textual e que os mesmos possuem suas características específicas, ok? Essas são as referências que foram utilizadas para essa discussão. Um abraço virtual a todos e todas. Até a próxima aula.